acompanhar ao vivo. Então, queridos, mais um encontro santo, mais uma noite que a gente está aqui reunidos para se transformar, para permitir uma transformação. Mais uma noite que a gente está aqui para aprender a pensar com Deus, a pensar diferente. Nessa vida, não é somente o nosso corpo que muda, né? A nossa mente também muda bastante, a gente pode mudar. A gente pode pensar diferente sobre muitas coisas. E a gente, através dessa transformação do pensamento, muda muito a nossa experiência e a nossa realidade. Então, a gente está aqui toda noite para aprender a pensar com Deus. Temos uma ferramenta maravilhosa à nossa disposição e ela nos promete a ajuda que a gente precisa. Ela não só promete que o sucesso é garantido, como ela ensina como a gente deve fazer. Então, até agora, a gente vem aprofundando capítulo por capítulo, né, algumas partes, claro, para vocês entenderem o cerne do plano da salvação que o Espírito Santo tem para todos nós. A salvação da nossa mente, a salvação dos nossos pensamentos, a limpeza, a ressignificação deles, para que a gente possa viver a experiência de paz aqui, para que a gente possa viver experiências de abundância, de plenitude. Todas essas experiências que temos direito, mas que a nossa mente condicionada não permite, né? Ela nos faz ficar refém das emoções, normalizar as emoções negativas, perpetuar um senso errado de identificação, um isolamento, uma desconexão que não existe. Todos os nossos pensamentos do ego nos fazem perpetuar isso. Essa falsidade, essa ilusão a respeito de nós e, por consequência, a nossa perca de poder como filhos de Deus. A perca de poder de conhecer quem somos, de conhecer o poder de Deus que atua em nós, de não reconhecer esse poder, de não reconhecer essa força. E aqui a gente vem com um instrumento que nos permite dizer assim, que nos permite desaprender e reaprender de novo como ser filho de Deus, o que é ser filho de Deus. Então, é uma alegria estarmos aqui para aprender isso. Eu diria que é a única coisa que vale a pena, porque todo o resto que é feliz parte daí. E tudo que é infeliz vai sair a partir daqui. E eu quero que a gente leve a reflexão se a gente já se deu conta do quão importante é a gente convidar essa sabedoria para habitar diariamente conosco. Na nossa experiência, habitar aonde? Habitar em nós, mas na nossa experiência. Quero convidar vocês a refletir se a gente está levando todos os nossos pontos escuros ao Espírito Santo. Se a gente realmente está entregando a Ele. Ou se a gente está guardando coisas aí. Se a gente realmente está se analisando. Porque o curso até agora, ele nos ensinou o seguinte: você tem uma mente disfuncional que você precisa entender a sua lógica e você, para reconhecê-la, e você precisa pedir uma ajuda para sair dela, para ir para uma outra mente que também habita em você, que é a mente de Deus, que é essa sim. A partir dessa mente, desta lógica, você vai ser pleno. Então,
Ele nos trouxe essa realidade de uma mente ego disfuncional, como ela funciona, como que, né? Ele foi trazendo chaves para a gente identificar as narrativas do ego. E claro, aos poucos a gente vai reconhecendo, né? Mas o que eu peço é o seguinte: a gente está atento, porque o que o curso ensina é o seguinte: o que não te traz paz, você está ouvindo o professor errado. Será que quando a gente está na nossa experiência e a gente se irrita e a gente fica chateado, será que a gente está atento a nós? Será que a gente está atento a essas emoções? Porque o curso ensina que as emoções vão refletir, as emoções ruins vão refletir uma escuta errada, um pensamento que está ali em desacordo, que está gerando aquela emoção. Porque pensamento de Deus não gera emoção negativa. E pensamentos ruins eu entrego ao Espírito Santo. Eu não consigo ressignificar por mim mesmo. Eu entrego a ajuda que eu tenho, a ajuda que Deus me deu para me tirar dessa mente condicionada no medo. Então, eu quero que a gente realmente preste atenção no nosso dia a dia, se no nosso trabalho, quando a gente está recebendo situações que a gente encara como problema, como dificuldade, se a gente está pedindo ajuda, se a gente está entregando. Quero saber se dentro do nosso seio familiar, quando a gente está com os nossos filhos, quando a gente fica irritado, quando a gente tem pontos de atrito, eu estou pedindo ajuda e luz do Espírito Santo ou estou passando distraída? Com o meu companheiro, quando eu estou exigindo, ou minha companheira, quando eu estou exigindo, pedindo, ai, tem que fazer isso, quando eu estou condicionando e quando eu estou ficando insatisfeita porque acho que não estou recebendo, eu estou ali com aquele estado emocional, estou olhando, estou pedindo ajuda para ver diferente. A minha cura, ela depende de mim em um aspecto. Qual? O convite para ser curado. A cura não é feita por mim, mas ela precisa do meu convite. É aquela situação. Eu quero Eu quero conhecer Jesus, ou eu quero conhecer Cristo, mas eu preciso abrir a porta para ele entrar na minha casa. Senão ele não vai entrar, né? Não vou conhecer, ele vai estar do lado de fora. Esse curso, a gente não vai confiar e ver a utilidade dele se a gente não começar a prestar atenção no nosso padrão emocional, na nossa experiência. E isso é importante por quê? Porque eu ainda às vezes não reconheço o que é ego em mim, o que é falso. Eu não reconheço, às vezes, de novo, a gente já falou isso várias vezes, o ego se camufla de uma forma muito sutil e ele te traz muitas coisas que você apoia, que você acha que é o certo. Crenças, ele já fez crenças em você, e de novo, né? Crença é aquilo que você acredita. E o que tu acredita é o que tu tem de verdade absoluta, então tu não bota em xeque, né? A crença tu quase não bota em xeque, mas como é que eu vou saber o que que eu tenho que botar em xeque? Aonde que eu tenho que ir, na crença que eu tenho que ir? Porque aquela crença, para mim, ela é uma verdade, então eu nem estou nem questionando, mas ela está ali me fazendo dano. E como que eu sei, então, que essa crença que eu tenho como verdade não é verdade, muitas vezes? Estou ali numa crença limitante, como já se diz. Como que eu sei? Pelo meu estado emocional. O meu estado emocional, sempre que eu tomo atitudes, que as atitudes são reflexos de pensamentos de medo ou de amor, um dos dois, mas sempre que eu tomo atitudes a partir do ego, que é um momento nosso isso,
né, muito grande ainda, de estar ali nesse padrão ego, que é onde Jesus, onde o Espírito Santo trabalha para a gente reconhecer bem ele dentro de nós, porque a gente, eu já disse, quanto mais você enxerga o ego, mais você, pelo que ele é, mais você se motiva a tirar ele da jogada, que é o que a Paty falou no início. Ele te deixa mal, ele te deixa refém, ele te deixa culpado, ele te deixa impotente, ele te deixa raiva. Tu começa a olhar aonde ele te leva, e aí tu começa a te motivar a chamar o Espírito Santo. Então, é parte do plano você enxergar bem o teu ego. Então, como que eu sei se eu estou chamando ajuda o tanto quanto eu poderia chamar? É o como eu vou prestar atenção no meu estado emocional durante o dia, nas minhas interações, experiências. Não se distraia, o teu trabalho está aí, é para te ensinar o ser que tu é. O teu relacionamento está aí para te ensinar o ser que tu é, para te levar ao máximo potencial de tudo isso. Então não, e isso só vai acontecer quando você abrir sua mente para o máximo potencial entrar, e o máximo potencial entrar é o teu ser maior, que é o que o Espírito Santo te traz. Então os papéis que a gente tem aqui, trabalho, funcionário, esposo, filho, pai, todos os papéis que nós exercemos, eles são só formas de o nosso ser se expressar. É só o jogo da forma, mas o trabalho em si, dentro do mundo espiritual, da nossa verdade, não importa o que a gente faz, a forma como a gente faz. O que importa é como a gente faz. É como estamos em cada papel. E como a gente está, é o que? Estado mental. É o que? Atenção plena, é o que? Qual motivação está ali? Qual energia está se canalizando? E para isso fluir da forma como deve fluir, eu preciso chamar o Espírito Santo. Então, o capítulo 14, ensinando a favor da verdade, Jesus vem te dizer o seguinte: você, até aqui, ele fala, você já aprendeu sobre a lógica do ego, eu já te mostrei algumas falas do ego, algumas narrativas. A partir de agora, o Ensinando a Favor da Verdade é um capítulo inteiro, ele explicando o porquê você deve chamar o Espírito Santo à tua experiência. Por que você deve? Ele explicando qual é a lógica do Espírito Santo. Agora que eu já te expliquei a lógica do ego, eu quero te explicar a lógica do Espírito Santo. O ego te fala que tu é culpado, o ego te fala que o erro do irmão te traz danos, o ego te fala que o teu dinheiro ele é escasso, o ego te fala que o amor é condicionado, né? O ego te fala que o amor ele tem condições para se existir. Ah, é só ser. O ego te fala isso, então ele condiciona o amor, ele condiciona o, o dinheiro, ele condiciona, né? Então ele te traz essas crenças, o erro, ele valida as coisas negativas, ele cria, ele dá vida a isso, porque, de novo, a nossa mente tem um poder imenso. E a gente ficando refém dessas crenças falsas, a gente vive tudo aquilo. Por mais que na realidade de Deus não exista, mas a gente cria uma ilusão e ali a gente entra pela nossa crença. Eu acredito que aquilo que o meu irmão fez vai me prejudicar. Eu vou viver todos os efeitos disso. Porque a minha crença faz real, a minha crença é o que traz todo o meu quadro emocional. É todo o meu sentimento vibra do que eu aceito na minha mente. Eu aceitei que ele me traiu, que ele foi um sacana, um sem vergonha. E que ele é um filho da mãe, que agora eu
tô ferrada porque ele fez isso. Pronto. Essa é a tua verdade e assim será. Olha a importância de a gente entender que a gente não precisa acreditar no que não é verdadeiro. Por isso é tão importante a gente entender o que é a verdade, para a gente começar a fazer como a Patrícia falou. Elas começaram a brigar, elas começaram a discutir e eu não entrei. Eu só pedi a cura ao Espírito Santo. Eu já sei, eu não quero a falsidade, eu quero a verdade. Ela já reconhecia, né? E essa experiência pode ter certeza que engrandeceu muito ela. Porque como que o Espírito Santo vai refazer a crença de que, por exemplo, eu acredito que em algum erro, vamos colocar, eu acredito em traição. Essa ideia de traição faz sentido para mim. Traição é uma ideia, é um pensamento, tudo é um pensamento. Pensamento de traição faz, eu acredito. Se uma pessoa não se comporta de uma forma que eu esperei ou que a gente combinou, é uma traição. Ou se uma pessoa não conta algo que eu gostaria de saber, ou que eu acho que eu deveria saber, para mim é traição. Então, eu acredito nessa ideia. Então, a partir do momento que eu acredito, que eu valido, que eu aceito, eu vou, eu vou me sentir traída. Eu vou me sentir menosprezada, eu vou me sentir minimizada, enfim. Mas a escolha partiu de mim, de validar isso, de me enxergar por esse ângulo, de ver a situação assim, dessa forma. E por que que eu enxergo assim? Porque eu fui ensinada assim. Essa crença da traição, estou usando um exemplo, está no meu subconsciente, gente. Por quê? Porque eu escutei meus pais falar sobre traição, eu escutei na novela, a novela falava sobre traição, eu vi vários filmes onde o tema era traição. Eu fui condicionada a acreditar nisso. Isso está no meu subconsciente, isso parece que não está nem sob a minha escolha. Então, a transformação nossa acontece quando as nossas crenças são mudadas. E quem que muda a crença? É o Espírito Santo. Com a minha disponibilidade de querer transformar a crença. Então, por isso que muitas vezes a gente escuta muitas coisas. A gente estuda, a gente ouve, a gente busca, mas a mudança ela só vai acontecer realmente integral, só vai se apropriar disso quando a crença for remodelada. E a crença, para ser remodelada, tu precisa de experiências. Como é que eu vou deixar de acreditar absolutamente em algo de uma hora para outra? Ah, porque o Espírito Santo diz que não existe traição. Não é assim. Não é só eu escutando aqui que eu vou me apropriar disso como verdade. Isso é uma parte. É uma parte, ok. Eu entendo agora que a verdade me diz que essa crença é uma crença do ego. Agora, o que que eu faço? Aconteceu uma situação, sei lá, aqui na minha experiência, onde eu vou me sentir traída. Vai vir. E aí o Espírito Santo é onde ele entra. Aí ele fala, aí Camila, vai, ó, tá aí tua crença. Eu vou me sentir o quê? Pá, super injustiçada, super sofrendo, super traída. E aí o Espírito, aí que eu vou pedir. É aí que entra, Espírito Santo, você me diz que não existe traição. Me traz a tua crença. E ele vai me trazer uma lição, ele vai me trazer outra lição, ele vai me trazer outra lição e eu vou reprogramando o meu subconsciente. E as mudanças em mim vão acontecendo aí a partir de uma reprogramação do subconsciente. Porque quando a gente fala em subconsciente, é algo que a gente não acessa, queridos. O quanto que a gente escuta, nossa, teus condicionamentos se formam na infância, tá tudo no subconsciente. Tá, e o que que eu faço com isso?
está no meu subconsciente. Se eu não acesso isso, quem acessa o nosso subconsciente é o Espírito Santo. Quem faz toda essa mudança das crenças é o Espírito Santo. E ele é o quê? Ele faz através do quê? Das experiências. E como que ele consegue agir nas experiências? Quando eu convido. Quando eu estou disposta a contestar aquela minha crença. Tem algo em mim que já sabe, poxa, tô me sentindo traída, tô sofrendo pra caramba aqui, tô uma miséria, mas não é isso o que é a minha verdade. E isso acontece para tudo, para as faltas que a gente percebe, para o medo que a gente sente, a preocupação do amanhã, a preocupação de não conseguir suprir certas coisas, de fazer certas coisas, de não atender expectativas, tudo isso, tudo crenças falsas. Poxa, se você diz que eu já nasci perfeito, eu não preciso fazer nada, que o meu valor é só por eu existir, que eu o valor que eu tenho no mundo não depende de nada que eu faço, só por eu ser, por eu existir, eu já sou muito valioso, digno e merecedor. Se é isso que meu pai fala, se é isso que meu pai celestial fala, por que que eu me sinto que eu tenho que atender expectativas para me sentir bem? Por quê? Porque a minha crença tá ali. Qual é a nossa crença? Que a gente precisa performar no mundo para ser valorizado. Porque tudo te fala isso. Você precisa performar, você precisa causar impacto, você precisa. E aí eu cresço desenvolvendo essa crença. E ela tá ali no meu subconsciente. E quando eu me deparo com a experiência nada mais é que o Espírito Santo está usando agora para te se deparar com as tuas crenças que ele quer mudar. Só que a pergunta é: a gente está se dando conta disso? A gente está observando o suficiente? Eu sei que a gente está começando o livro-texto, a gente fez 17, 18 aulas, acredito, me perdi aqui, e a gente vai fazer mais algumas antes de ir para a parte dos exercícios, que vai reforçar, que vai nos ajudar a estar mais atentos. Os exercícios ajudam muito. Então, se Deus quiser, estaremos juntos nesse processo dos exercícios e terminando as ideias do livro-texto aqui. E isso cada vez mais vai puxar nossa mente para atenção a isso. Mas eu já quero começar já, porque o capítulo 14 fala isso. Você já reconheceu que você precisa de um professor? Você já está olhando para isso? Você entendeu que você tem que abrir mão de tudo que você aprendeu? Eu quero ler só a introduçãozinha do capítulo 14. Sim, tu és de fato bem-aventurado. Página 286, Jefferson. Quem tem o livro pode ler junto. Sim, tu és de fato bem-aventurado. Entretanto, nesse mundo não tens conhecimento disso. Mas tens os meios para aprender e ver isso com bastante clareza. O Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade tão bem quanto o ego, exceto que as suas conclusões não são insanas. Então, o Espírito Santo também usa a nossa lógica, como a gente acha que, como a gente vem usando, né? Só que usando a favor de uma mente disfuncional. O Espírito Santo também usa, só que as conclusões não são tão insanas. Elas tomam a direção exatamente oposta, apontando com tanta clareza para o céu quanto o ego aponta para a escuridão e para a morte. Nós temos acompanhado boa parte da lógica do ego e vimos quais são as suas conclusões. E tendo-as visto, reconhecemos que elas não podem ser vistas senão em ilusões, pois só em ilusões sua aparente clareza parece ser claramente visível.
Vamos agora nos afastar delas e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade. Vamos agora nos afastar delas e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade. Então, o Espírito Santo quer se estabelecer dentro da nossa mente, ele quer ser consistente dentro da nossa mente. E para ele ser consistente dentro da nossa mente, nós precisamos de atenção. Eu sei que quando a gente entra no dia com o condicionamento ali, porque o passado está muito na nossa mente, o presente tem pouco espaço, às vezes a gente passa horas naquele piloto automático. Mas vamos tentar fazer um exercício de estarmos atentos ao nosso padrão emocional. Porque a emoção quase não passa despercebido por nós, a emoção ruim, não é? É quase impossível a gente não observar a emoção ruim, porque ela distorce dentro de nós, ela vem torta. A raiva vem torta, a tristeza vem torta, a depressão, eu digo assim, o desânimo vem torto. A gente sente. A emoção é uma grande ajuda para nós. Então, que a gente esteja atenta, porque, de novo, a emoção negativa, ela é reflexo de um pensamento a ser curado com o Espírito Santo. Então, é um grande ponto para a gente se firmar, tá? Uma grande chave. Agora eu vou para o nosso subcapítulo na página 290, a decisão a favor da inculpabilidade, e eu vou trazer aqui uma grande chave, porque assim, a projeção, uma grande chave para nós chamarmos o Espírito Santo, uma grande chave da lógica do Espírito Santo, a gente falou um pouquinho na aula passada e vamos falar um pouquinho mais nessa. Na aula passada a gente já falou sobre isso e a gente vai reforçar, que é o seguinte: nada que não venha de Deus não tem poder sobre você. Jesus já falou isso. Nada que não venha de Deus tem poder algum sobre você. Você é invulnerável. Ele fala isso várias vezes durante o curso, porque isso é uma chave muito grande. Porque se eu me sinto vulnerável, se eu me vejo vulnerável, se a minha crença reflete essa verdade em mim, eu vou estar sempre culpando, achando culpado e me defendendo. O erro, ele é sinal que eu estou validando o erro. Se eu me sinto vulnerável, o outro não pode errar comigo. E se o outro também é vulnerável, eu também não posso errar com o outro. Então a gente faz do erro algo real. A gente faz as situações do ego, o que sai do ego ganhar vida. A gente pega, né, Paty, aquela briga, um exemplo que tu disse da briga que você presenciou da tua mãe e da tua irmã, tu pega naquela briga, o que que tu faz? Tu vai lá defender, tomar a posição de alguém, tu vai lá, entendeu? Tu entra com unhas e dentes, porque tu acha que aquele tipo de discussão, aquela causa que saiu da mente delas, tem poder. Tu acredita naquilo. As palavras da tua mãe ou da tua irmã vão te ofender. Você vai pegar aquilo ali vai entrar para você, você vai validar. E aí a lógica do Espírito Santo te traz aqui. Nada que não seja de Deus tem poder sobre a tua vida. Então você vai ter que pegar essa chave e sair para a tua experiência e abraçar a tua inculpabilidade, a do irmão. E aí, vocês que estão aqui buscando a verdade,
buscando expandir, evoluir. Vocês não vão mais validar, pelo menos pode ser de imediato, mas depois, quando a coisa baixar, vocês ir meter a boca em alguém ou culpar alguém de algo. Vocês não podem mais projetar. Ah, porque você fez isso, você não devia. Nada que não venha de Deus tem poder sobre você. O Filho de Deus é sem culpa. Ok, Camila, mas o que que eu faço que a pessoa lá fez uma situação, errou, e agora veio 300 mil reais de conta? Isso aconteceu comigo, tá? Numa situação de exportação. Um parceiro meu fez uma situação errada e ele disse que a conta que ia nos custar era perto de 300 mil reais. Isso foi uma grande lição que veio para mim. E aí? Olha, eu vou compartilhar isso com vocês porque isso foi real. E aí a minha vontade quando veio foi de dizer o seguinte: te vira, não vou pagar, a culpa é tua. Eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Eu já sei que isso não existe. Aí o que que eu fiz? Fui pro meu quarto rezar, né? Fui pedir, sim, socorro. Tu me diz que nada me atinge aqui e eu não vou culpar o meu irmão, não quero, não vou dirigir nenhuma palavra áspera, não vou dirigir nenhuma culpa, não vou dirigir nenhum erro a ele. Você vai vir aqui, você vai curar essa situação. E o meu chefe falando, pô, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, e eu em silêncio. Eu pedindo só para o Espírito Santo, meu Deus, traga aqui, decida a favor de Cristo, decida a favor de Cristo, que é de todos nós. Você diz que não temos culpa, você diz que e eu não vou deixar de, eu não vou fazer nada com aquele irmão. Estou esperando a conta até hoje. Não foi cobrado. Não Eu veio a recebi um conta? milagre. Não, não veio. Hã? O que que acontece? Eu vou explicar melhor. Na parte de exportação, brevemente, se a gente não entra com um container no porto, a gente tem uma série de situações que tem que, por exemplo, a gente é cobrado. A Thaís sabe, né? Thaís trabalhou com isso muito tempo, né, Thaís? Então, como é que é? A demurragem do armador, que eles cobram por dia por container, e aí deu problema no porto de Itajaí, enfim, deu um congestionamento no. E, e o armador não tá nem aí, né? Aí ele veio dizer o seguinte: o armador não tá nem aí. Se a gente fica com o container dele sem entrar no porto, sem pegar o navio, a gente tem que pagar certos valores e tal. E como era uma quantidade grande, dava quase 300 mil reais. Só que houve um exemplo, né? Perante ao ego, houve uma má gestão disso, dessa situação. E ele veio nos trazer que essa conta iria chegar, esse parceiro, né? Só que a minha empresa falou, como assim, tal, enfim. Aí ele falou, pois é, mas não tenho o que fazer, tal. E aí, uma pessoa muito querida, que eu tenho parceria há muito tempo, enfim, eu só não quis, aí foi descoberto que houve essa má gestão, só que eu não queria chegar e usar esse argumento para ele. Você, tipo, né? Aquela coisa que vem, né? Aquela vontade de dizer, você geriu mal, você se responsabiliza por isso não é nosso. O ego, ele quer isso. Ele quer que Seria, você. atitu- seria a Pode falar. atitude mais comum. Qualquer Sim, um faria. Qualquer sim, um. sim. Culpa é tua. Qualquer um. Eu estava rindo porque já aconteceu coisas parecidas e eu também não consegui fazer isso. Exato, De usar exato. isso, aí pronto, te lasca. Mas não consegui.
E a Exato. solução, e a solução vem. Isso, ela vem para todos. Por quê? Porque você não cria mais essa realidade. Você conecta com, a partir do momento que tu abre mão da culpa, que você começa a crença, aí, o que que acontece? É o que eu estava falando. Você vai remodelando a crença, porque uma experiência dessa te ensina com o Espírito Santo. Você está reprogramando o teu subconsciente, o teu subconsciente que acha que o erro é real e validado, para, tipo assim, o filho de Deus é sem culpa, nada que não venha de Deus vai te ameaçar e vai te e não vai, tipo assim, nada que não venha de Deus vai ter poder sobre você. Então, quando você começa a reprogramar essa crença no vulnerável para o invulnerável, você percebe que você se abre para a realidade de Deus e dentro da realidade de Deus as coisas conspiram para o bem de todos, elas têm um outro desenrolar. O desenrolar, quando você não se intromete, a verdade é essa, flui de uma forma muito perfeita. Então, eu tive muitos exemplos. Eu estava muito atenta às minhas experiências, eu tive muitas experiências, mesma coisa com parcerias fora do país e coisas que envolviam grandes quantias, e quando eu decidi e quando eu comecei a ver a coisa chegar, eu falei, não, eu não vou resolver isso por mim mesmo. Eu já comecei, eu estava estudando, né, o curso, e eu comecei a trazer o Espírito Santo, comecei a entregar, e comecei a apoiar isso que ele me trazia, de que nada tinha poder sobre mim, por mais que eu me via ali naquele problema, ali naquela situação, e aquilo me causava angústia, às vezes me causava medo, eu estava lá, em oração. Né? Em oração é ali, o tempo todo com ele pedindo, olha, essa situação é tua, eu quero a cura disso, eu quero ver de acordo com o que você, a verdade, eu não quero mais essa ilusão, eu não quero mais esse estado dentro de mim, esse medo que eu não sei do que é do que eu tô com medo, porque ele vem, o medo vem, a preocupação vem, o pânico vem, ele vem e ele se instala ali. E eu só sabia, isso não é meu. Tu tens para mim a verdade, é isso que eu quero e eu não vou culpar. E essa chave de eu parar de projetar, porque a partir do momento que tu sabe que nada que não venha de Deus tem poder para te destruir, a não ser que você dê, a não ser que você aceite, eu parei de aceitar, entende? Tu para de aceitar. Então a pessoa errou, a pessoa fez isso, isso, isso. Ok. Nada que não venha de Deus tem poder sobre mim. Então, Deus, por favor, me ajuda. Por favor, corrige isso. Eu não vou ligar para o meu irmão e xingá-lo, porque se eu fizer isso, eu estou apoiando o erro, eu estou validando, eu estou dando vida ao que não vai ter efeito algum. É um grande aprendizado, gente. É se colocar numa condição de aprendiz total, tipo assim, abro mão de tudo que eu sei, né? Então, eu vou ler aqui uma oração linda, um mantra para a gente levar nas situações das nossas experiências, está na página 291, parágrafo 3. Não há nenhuma transigência que possas fazer com a culpa e ainda assim escapar da dor que só a inculpabilidade alivia. Aprender é viver aqui. Ó, estar aqui na Terra, gente, é aprendizado. Estar aqui na Terra é aprendizado. Assim como criar é estar no céu. Né? Criar é o nosso estado depois do aprendizado, depois de aprender com o Espírito Santo, né? Desaprender com o ego e aprender com o Espírito Santo, a gente é capaz de tomar o nosso poder novamente e criar. Criar com Deus e ter conhecimento disso. Sempre que a dor da culpa, aqui, ó, prestem atenção. Sempre que a dor da culpa parecer atrair-te, lembra-te de que se cederes a ela, estás te decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz. Dize, portanto, a ti mesmo, gentilmente,
mas com a convicção que nasce do amor de Deus e do seu Filho. Dize o seguinte: o que eu experimento, eu manifestarei. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar a minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Aceitarei minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a. Que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai. Olha que lindo isso, gente. Se eu não tenho culpa, eu nada tenho a temer. Se o meu irmão não tem culpa, eu não preciso condenar. Eu escolho testemunhar a minha aceitação da expiação. O que é essa aceitação da expiação? O que é testemunhar a aceitação da expiação? Eu prefiro a verdade que o Espírito Santo me traz. Ou seja, desfazer esse equívoco que eu acho que o erro me fere. Eu prefiro aceitar a expiação e não rejeitá-la. Então, se eu escolho testemunhar a aceitação da expiação, foi o que eu fiz naquele exemplo que eu dei para vocês. Eu não vou culpar, eu não vou brigar, eu não vou dizer, se vira com você, eu entrego a você. Eu aceito a minha inculpabilidade, eu aceito a do irmão e eu aceito que você decide a favor de Cristo. Eu aceito que isso é uma ilusão, que esse medo que eu estou, que essa situação de problema é uma ilusão dentro da minha mente, por mais que pareça muito real. Eu não tenho isso na mente de Deus. A minha realidade em Deus não tem esse problema. A minha realidade na mente de Deus tem o discernimento de todas as coisas. Então, eu escolho isso. Eu escolho ir para a mente de Deus com o Espírito Santo. Eu não escolho ficar aqui na culpa, no erro, no julgamento, condenando. Então, eu escolho testemunhar minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Aceitarei a minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a. Porque a partir do momento que eu aceito isso, eu compartilho isso, porque em nenhum momento tu vai lá julgar, em nenhum momento tu vai lá atacar o outro. Não sai ataque de você. Tu compartilha a luz, tu compartilha a verdade. Então, que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai, ou seja, que eu dê paz para mim e para o irmão, que nós somos um, estamos todos unidos, que essa minha escolha de aceitar a expiação, de aceitar a inculpabilidade, de novo, aceitar a expiação é aceitar essa correção que o Espírito Santo me traz. Essa minha decisão, ela cura. Ela abre espaço para a cura vir. Ela abre espaço para mim experienciar isso e testemunhar. E eu falo, opa, não é que essa força atua? Não é que tem realmente uma força de infinita sabedoria atuando em mim? Quando eu apoio essa sabedoria. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e até mesmo a cada segundo, estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo. O ego é a escolha a favor da culpa. O Espírito Santo, a escolha pela inculpabilidade. Tudo que é teu é o poder de decisão. Olha que importante isso. A gente tem as duas escolhas. A todo instante ele fala. Estamos escolhendo entre um e outro. O ego ou o Espírito Santo. O ego vai pela culpa, condenando, culpando, achando que o erro tem poder, achando que o ego tem vida. E o Espírito Santo vai te trazer inculpabilidade. Ele vai defender você, não é culpado, nem seu irmão. Nada que não venha de Deus tem poder sobre você. Você é filho do Pai. Quem tem poder sobre você é o Pai, e o que vem do Pai é por amor a você e ao outro.
Tudo que é teu é o poder de decidir, é o poder de decisão. O que que tu quer apoiar? O que que tu quer apoiar? Então, como é que você não vai agora apoiar a inculpabilidade? A gente precisa começar. E é na nossa experiência. É quando chegar aquele baita pepino no teu trabalho, às vezes, e você, poxa, um erro de alguém que criou um caos, te tirou do eixo, te tirou do centro, tu ficou toda apavorada. O que que a gente tem que fazer ali? É esse mantra. Escolho testemunhar a minha aceitação da expiação, não a sua rejeição. Não vou culpar, não vou atacar. E lembra, a gente tem que ser honesto com o que passa pela nossa mente, porque às vezes o ego ele vai se camuflar como ele não está atacando, porque a gente vai querer falar de forma educada, mas o julgamento está ali. Às vezes a gente vai querer culpar o irmão, mas a gente vai dizer, ah, não, tudo bem, pode isso acontecer. De novo, cuidado com a camuflagem, cuidado com a maquiagem que o ego faz para a gente agir como se, tipo assim, você viu o erro. Ai, ela errou. Mas calma, calma, isso pode acontecer, ela podia estar distraída. Cuidado. Se você viu o erro, você viu o erro. Não importa se você vai falar de forma educada ou se você vai falar de uma forma ríspida. O que o Espírito Santo quer é o seguinte: eu não quero acreditar no erro, eu não quero enxergar o erro. E não enxergar o erro é ter a certeza de que aquilo não toca em você, que a partir do momento que você enxergou o erro, você, opa, teve um erro. Pronto, você aceitou. Olha como é interessante a gente prestar atenção. Fala, Jefferson. Eu não entendi bem essa. Tá, vamos ver se ele traz um esclarecimento maior aqui. É que muitas vezes, por exemplo, vamos usar o perdão, como a gente vê o perdão no mundo, como um exemplo. Os meus pais, o meu pai traiu minha mãe. Isso causou um sofrimento na minha família, mas hoje eu perdoo ele. Por exemplo, hoje eu perdoo. Aí tu fala o seguinte: Jesus fala em uma das passagens do curso, eu vou te falar depois o subcapítulo para te ler, quem sabe até vai te ajudar a esclarecer. Jesus quer ensinar o seguinte para nós, que o erro não é real. Então, se eu falo que o erro aconteceu, causou sofrimento, mas eu perdoo, você não está reconhecendo que o erro não é real. Você aceitou o que aconteceu, você reconheceu que ele te causou sofrimento, né? É a mesma coisa que, por exemplo, a tua mulher te traiu. Ou a mesma coisa a situação do pai ali, né? Ou vamos pegar uma traição de um casal, dentro da ideia do ego da traição. Você me traiu, eu sofro, mas eu vou te perdoar. Eu vou reconquistar o nosso, sei lá, eu vou dar uma nova chance, mas eu tô ferida. Então você não pode primeiro pegar o erro e dar vida a ele e depois falar que você vai perdoar isso. Ele fala que isso não existe. Não existe esse perdão. Porque esse perdão, ele não bota o erro no lugar onde ele deve estar. O erro, ele deve estar num lugar de falsidade, de não existência, de transcendência. Eu não posso primeiro olhar para ele. Se eu olhei para ele, olhar para ele, o que que é? É ele ter o teu reconhecimento dentro da tua mente. A partir do momento que você reconhece esse erro, você me traiu, me feriu, mas eu te perdoo. Você não
transcendeu o erro. Você não está num ponto onde você entendeu que o erro é algo fácil, não existe. Eu não sei se esclareceu melhor, mas é entender que aquela ideia de traição é falsa, não existe. É entender que, por exemplo, porque o erro ele está sempre associado a um julgamento teu, a uma condenação. É isso que eu ia dizer. O erro está associado a julgamento porque é um meio automático. Para eu chegar nesse patamar de, de exemplo da traição, Uhum, mesmo que eu tenha entendimento que se eu tenho uma parceira e ela me traiu, na verdade ela não traiu a mim, ela traiu a ela mesma. Tá? Isso é um entendimento. Mas eu não vou conseguir eu não vou conseguir agir dessa forma. Eu vou pesar isso. Eu vou, mesmo que eu venha perdoar, mas eu vou reconhecer que ela errou. Eu não sei olhar para isso e não reconhecer. exatamente, Eu, exatamente. É eu porque não você não consegue, exatamente isso. Você não consigo. consegue olhar sem reconhecer que ela errou. Perfeito. É É, esse o ponto. eu não consigo. Mas, Exato. Mas o mas, Espírito Santo te leva a você reconhecer que o erro não existe. sim. Tu E entende? se, e se a gente, e se a gente inverter a situação, não foi a pessoa que me traiu, fui eu que traí a pessoa e eu me culpo e eu Também, carrego essa culpa e eu me julgo. É a mesma também. coisa? É a mesma coisa. É só virar os papéis e Exatamente. É a mesma para eu coisa. entender o raciocínio, eu só estou Porque é o mudando o papel. seguinte, tudo que o Espírito Santo quer que a gente faça é transcender as crenças desse mundo. Sim. Aí sim. O que o Espírito Santo quer que a gente, ele vai nos levar a transcender as crenças desse mundo. Então não adianta o perdão que a gente usa daqui, o perdão do mundo. Eu até vou depois falar para vocês qual é o subcapítulo que vocês vão ler para entender melhor isso. Então ele quer que a gente perdoe o mundo, só que o perdão do Espírito Santo é a transcendência das crenças que a gente acha que são reais e não são. Então a gente está Aí que trazendo aqui ideias de traição, ideias de que a gente viu, porque o erro, a partir do momento que eu acho que o irmão errou, é porque eu condenei algo. Tem uma condenação, tem uma crença que ele violou algo aqui, que ele é culpado de algo, ou eu sou culpado, eu violei algo, eu burlei. Mas ele quer que a gente transcenda todas essas crenças daqui. E ele quer trazer as crenças de Deus, porque as nossas crenças daqui, elas são crenças egóicas. Pode dizer, Camila, mas a traição, aí tu vai vir contestar, mas, enfim, o Espírito Santo vai te levar. Confie. Ele vai te levar à transcendência. Então, quando eu falo para vocês olharem como vocês estão vendo, porque às vezes o ego faz o seguinte, é o que eu comentei com a Thaís, quando ela me falou uma vez a gente estava conversando e ela disse que ela não estava em paz, porque por mais que ela sabia que ela não podia julgar, lembra, Thaís, que tu conversou isso comigo? Que por mais que tu sabia que tu não podia julgar, mas daí tu não sabia o que, na verdade, tu não julgava, mas ao mesmo tempo aquilo te incomodava, tu não ficava em paz. Eu lembro que a Thaís chegou para mim e falou, e veio para ela isso, e ele traz isso, ele traz o seguinte, é porque às vezes não é que tu não está julgando, tu está maquiando o teu julgamento. Você olha aquela situação e você não reconheceu que teve um julgamento, porque você falou assim: "Ah, não, mas tudo bem, pode acontecer. Isso deve ter sido porque teve uma experiência ruim, uma infância difícil". E aí você camufla aquele julgamento em alguma coisa que você justificou pela pessoa, entende? é isso mesmo. A minha tendência é fazer isso. É a minha Camuflar também. o caminho. Exatamente. E não é o caminho. Isso que a Cláudia falou também não é o caminho. Eu me culpar agora. Eu já Também. julgar o outro, nem a mim mesmo. Eu acho que Exato. posso até cair nesse erro também. Mas se ela fez isso é porque foi algo que eu fiz, então que levou ela a fazer aquilo. Também não resolve, né? Claro. Então, Porque de isso é um julgamento camuflado. camuflar. É. Esse é um julgamento maquiado.
Então, por isso que eu falo que a gente tem que estar muito atento à nossa percepção do erro no outro, que a gente realmente percebeu. Então, não adianta a gente maquiar. Aquele julgamento saiu de nós, tipo, opa, errou. Ele errou comigo, ele fez errado, a ação que ele está fazendo agora é errada. Né, aqueles pontos de julgamento nosso de certo e errado, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que ser muito sincero com o que a gente julgou. Não, passou aqui na minha cabeça que essa situação é errada, que o que ele fez foi traição, ou o que ele está fazendo é ingratidão. Não adianta eu achar, não, mas é que ele teve uma infância difícil, não, mas cada um tem uma experiência, daí não adianta eu tentar maquiar, porque a experiência vai voltar para ti, porque o Espírito Santo quer te mostrar, o teu julgamento ainda está ali, tu estás maquiando só, tu estás justificando pelo outro. Né? E o que ele quer nos colocar é numa posição de transcendência do erro e saber que aquilo, tipo assim, você não entra ali. Ele quer te levar assim, ó, você não reconhece isso. O erro não vai se comunicar com você. Eu vou te levar num ponto onde você vai reconhecer que o erro é uma parte falsa e que você nem dá. Aquilo não te pega. Você não olha para aquilo. Por isso que ele fala que erro para erro, essa análise que a gente faz é ego para ego, sempre. É o teu ego avaliando outro ego. Nunca é o Espírito Santo. Né? Nunca é o Espírito Santo trazendo essa perspectiva para você. É sempre o teu ego. Então, nenhuma penalidade é jamais imposta. Só mais 5 minutinhos para nós aqui, tá, pessoal? Só para a gente concluir aqui. Nenhuma penalidade é jamais imposta ao Filho de Deus, exceto por ele mesmo e a partir dele mesmo. Nenhuma penalidade é jamais imposta. De novo, nenhuma penalidade é jamais imposta ao Filho de Deus, exceto por ele mesmo e a partir de ele mesmo. Olha, a penalidade é imposta por nós mesmos, pelo nosso próprio padrão de pensamento, pelo nosso julgamento. A gente sofre essas penalidades, é o que a gente fala, a gente planta, a gente colhe o que a gente planta, só que a gente não sabe nem o que está plantando. A gente não sabe, né? Está num processo inconsciente, os julgamentos estão ali, criando coisas, criando consequências, e a gente está ali, não sabendo nem de onde que vem, né? Achando que não tem nada a ver com a gente. Na hora de barrar isso, mudar as crenças com o Espírito Santo e trazer outros julgamentos para habitar, julgamentos verdadeiros, né, que vão criar uma outra realidade para nós. Aí ele fala o seguinte: toda chance de curar lhe é dada. Opa, só um pouquinho. Toda chance de curar que lhe é dada, desculpa, tá? Errei aqui. É uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor. Toda chance de curar que lhe é dada é uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor. Agora eu pedi desculpa para vocês e me veio algo. Eu não preciso mais pedir desculpa, eu não tenho culpa. Desculpa. Ó, me tira da culpa. Não me desculpa. Não vou mais pedir desculpa para ninguém, hein? Ih, não vou mais. Nem para os clientes, nem para ninguém. Nada de desculpa, não tenho culpa. Sou livre. Te acerta com o Espírito Santo. Ah, me veio esse insight, eu vou usar essa agora. Desculpa, não peço mais. Vou aceitar a minha inculpabilidade. Me desculpa, me desculpa. Desculpa, mas eu vou aceitar a minha inculpabilidade agora, a partir de agora, tá? Ai, essa foi boa. De novo. Ao dar poder ao nada, joga fora a feliz oportunidade de aprender que o nada não tem poder. Olha de novo, adoro as frases que Jesus usa aqui. Meu Deus, quanta sabedoria. Ao dar poder ao nada, joga fora a feliz oportunidade de aprender que o nada não tem poder. É muito bom, né? A alegria de aprender que as trevas não têm poder sobre o Filho de Deus é a lição feliz
que o Espírito Santo ensina e quer que ensines com ele. Ensinar isso é a sua alegria, assim como será a tua. A forma de ensinar essa simples lição é simplesmente a seguinte: inculpabilidade é invulnerabilidade. Discutimos aqui, né? Somos invulneráveis, então por que culpar? Por que condenar? Portanto, faze com que a tua invulnerabilidade se manifeste para todas as pessoas. Ensina ao outro que não importa o que ele tente te fazer, o fato de estares perfeitamente livre da crença, olha isso, o fato de estares perfeitamente livre da crença na qual é possível seres prejudicado, mostra-lhe que ele é sem culpa. Olha o que ele coloca: estar livre da crença que você é prejudicado. A gente tem que tirar essa crença. E o Espírito Santo vai te ajudar. Então, ensina ao outro que não importa o que ele tente te fazer, o fato de estares perfeitamente livre da crença na qual é possível seres prejudicado, mostra-lhe que ele é sem culpa. A gente está pronto para trabalhar nessa crença, pessoal? Que alguém pode nos ferir, que alguém pode nos fazer mal, que a gente é vulnerável, que as trevas têm poder, que o ego tem poder sobre nós. Vamos se libertar dessa crença? O convite do Espírito Santo é esse. Vamos se libertar, deixa ele entrar para mostrar. Ele só quer mostrar isso para nós. Ele nada pode fazer que possa ferir-te. E por recusar-te a permitir que ele pense que pode, tu lhe ensinas que a expiação que aceitaste para ti mesmo também é sua. Nada há a perdoar, ninguém pode ferir o Filho de Deus. Deus é a única causa e a sua culpa é totalmente sem causa. E não tendo causa, não pode existir. Deus é a única causa. Não ensines a ninguém que ele te feriu, pois se o fizeres, estás ensinando a ti mesmo que o que não vem de Deus tem poder sobre ti. Não testemunhes e não fomentes a crença nisso em mente alguma. É forte, minha gente. Nunca, parágrafo 11, acontecerá que tenhas que tomar decisões sozinho. Não estás desprovido de ajuda, tens a ajuda que conhece a resposta. Ele te dá tudo, te oferece tudo. Ele nunca te perguntará o que é que fizeste para seres digno da dádiva de Deus. És digno de todas as coisas que são a vontade de Deus para ti. Não tentes escapar da dádiva de Deus, a qual ele tão livremente e alegremente te oferece. A paz habita em toda a mente que aceita em quietude o plano de Deus. O plano que Deus traçou para a sua expiação e abandona o seu próprio. Não conheces a salvação, pois não a compreendes. Agora 19. A desculpa 18. Tu ensinaste a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu Criador. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o que Jesus fala aqui no parágrafo 18. Tu ensinaste a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu Criador. Vamos começar a se comunicar com o nosso Criador? Página 295, tá, Jefferson? Parágrafo 18. Não sei, mas essa frase é... Nossa, essa frase é fantástica.
tu ensinaste a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu Criador. Claro, a gente acha que sabe tudo. Os problemas vêm, as situações vêm, a gente quer decidir tudo sozinho, a gente quer usar o nosso passado, a nossa experiência passada, o que a gente viveu para base de decisões. E é tudo o que ele quer que a gente abandone. Então, tu criaste um hábito desnaturado de não te comunicar com o teu Criador. Então, vamos mudar esse hábito. Vamos entregar todas as situações ao Espírito Santo. Vamos usar da sabedoria divina que nos habita, da sabedoria infinita que tudo sabe. Vamos reconhecer que não sabemos. Isso é a única coisa que precisa da nossa parte. Abandonar nossas experiências passadas. É o que ele pede. Dá boas-vindas para ele novamente, para a gente reaprender, para a gente nascer de novo do Espírito, com ele. Aí ele fala, desaprenda o isolamento, né? Ele quer que você desaprenda, aprenda a unicidade da criação, de tudo, né? 19, para nós encerrarmos. Sempre que estiveres em dúvida quanto ao que deverias fazer, pensa na sua presença em ti e dize a ti mesmo isso e apenas isto. Ele me guia e conhece o caminho que eu não conheço. Entretanto, ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. E por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. De novo, quando tiveres em dúvida, situações que a gente identifica como problema, quando a gente estiver angustiado, porque quando a gente está feliz, a gente não lembra mesmo de chamar. Quando a gente está alegre e feliz, a gente acha que pode levar do nosso jeitinho. Mas quando vem a dúvida, o questionamento, a incerteza, o medo, inquietude, ansiedade, tristeza, preocupação, aí é uma grande oportunidade de já iniciarmos essa prática e de a gente desfazer o mau hábito, né? O hábito desnaturado de não se comunicar com o Criador, como Jesus diz, e a gente pede. Ele me guia e conhece o caminho, conecta com essa força em você, conecta com ele. Ele me guia e ele está contigo sempre e conhece o caminho que eu não conheço. Entretanto, ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. Ele nunca afastará de mim o que é meu, o que ele quer que eu aprenda, o que ele quer me curar, a crença que ele quer ressignificar em mim. E por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. Então, queridos, é isso hoje. É essa grande chave da lógica do Espírito Santo, da inculpabilidade, da invulnerabilidade e, mais que isso, além disso, a grande ajuda que ele nos oferece para a gente restabelecer a crença com ele, com a lógica dele. A lógica do ego é culpa, a lógica do Espírito Santo é inculpabilidade. Acreditamos na culpa, acreditamos no erro, a nossa crença está ali. Mas na nossa experiência, a gente voltando para o dia a dia, sabendo que a gente não pode trazer nada do que a gente viveu para ser base de decisão, sabendo que o que Jesus ensina é o seguinte: chama o Espírito Santo para uma nova base de decisão, porque ele vai reprogramar essa crença. Porque se você não chama o Espírito Santo, a tua crença está sendo alimentada. Você está alimentando crenças falsas. Então, você não sabe, reaprenda, chame ele, convide, aceite a expiação, aceite o desfazer do erro, aceite a correção que ele te traz. Isso é expiação, a correção. Aceita e deixa ele te levar para um outro estado mental, para uma nova lógica, com novas crenças. Fechou? Fechou. É, Camila, eu ainda
elaborar melhor esses conceitos de invulnerabilidade e de Uhum. ai, agora ali eu devia ter anotado. Porque assim, lá na psicoterapia começa a Uhum. entrar em alguns conceitos, né? Sim, Eu aprendo que eu não devo ter receio de mostrar as minhas invulnerabilidades, porque eu não sou autossuficiente em tudo. Então, assim, devo falar das minhas inquietações, dos meus medos, das coisas que me afligem, me inquietam, claro. das minhas fraquezas, digamos assim. Uhum. Hoje eu vejo que nós somos invulneráveis, não que eu não sou vulnerável, mas tem outra parte de mim dizendo, não, eu sou vulnerável. Exato, Então isso eu tenho que exato. elaborar. Poxa, que fantástico que tu Na trouxe realidade, isso. é que a tal da invulnerabilidade, ela está baseada, na realidade, vulnerabilidade está baseada na nossa crença, né? De que Exatamente. nós somos vulneráveis. Isso. Então, se toda vez que eu me sentir vulnerável, chamar pelo Espírito Santo, vem a tal da força e ela vai embora. É mais, eu entendo Exatamente. que é basicamente isso. É a nossa crença até agora. A gente veio andando Exatamente. com aquilo que a gente foi aprendendo, e é totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu até hoje. Isso mesmo, Thaís. Talvez Obrigada. Jefferson, e eu vou adicionar ali o que ao que a Thaís trouxe, que é bem isso. Claro que tem uma parte de ti que é vulnerável, o ego é totalmente vulnerável, meu amigo. O ego é, e é o ego que você precisa integrar. Então, você precisa olhar para o que você considera vulnerabilidade em você. Você precisa. Tipo assim, poxa, eu me vejo fraco. Um exemplo. Poxa, eu me vejo sem. Eu não me vejo capaz. Isso é uma vulnerabilidade de não se ver capaz. Quem que não se vê capaz? É o ego. Mas o ego está em mim. Eu preciso curar isso. Então, na verdade, o que Jesus fala é o que exatamente a Thais disse. Você é invulnerável, o Filho de Deus é invulnerável, mas a nossa crença, né, que ela não conhece o que é, a nossa crença se vê vulnerável. Então, quando eu enxergo e eu tenho que olhar para as minhas vulnerabilidades, eu olho, Senhor, por que que eu não me sinto capaz? Por que que eu não me sinto é, potente aqui? Por que que eu não me sinto cuidada, amada aqui? Por que que eu me sinto carente? Por que todas essas vulnerabilidades elas têm que ser entregues ao Espírito Santo? como a Thaís falou, deu para perceber, talvez o que me falta é aumentar a minha conexão toda vez que eu me sentir vulnerável. É Exato, fazer, é isso que eu não faço. Eu fico exatamente. aqui e eu tenho que me conectar melhor com o Espírito Santo para poder, sim, Uhum. Na Isso, Jeff. realidade, é um exercício, né? um Uhum. exemplo. Eu me vejo o dia inteiro conversando com ele, porque é o tempo todo aquele vai e volta, né? O tempo Exatamente. todo, até aquilo ali se tornar uma coisa que já é uma prática, que vem, que flui, porque é difícil, né? É difícil, E é eu acho que exercício. também É a gente treino. finge, né, ô Thaís, ô Camila, que a gente finge que a gente aceitou, né, que nem a traição, a gente vive Uhum. fingindo, e na verdade Uhum. é As essa crenças estão ali. maquiagem que não é. Uhum, uhum. E é o que a Thaís falou, exige atenção e treino. Quando eu coloquei o convite para um curso em milagres, para esse grupo de estudos, ali no canal do Encontro Santo do Instagram, eu coloquei assim: uma mente sem treino nada pode conceber, porque é uma das frases de Jesus aqui. Por isso que eu convidei um grupo de estudos para treinar a mente. Isso que a gente vai fazer juntos, a gente vai treinar a mente, porque é um treino mental. Você tem que treinar essa conexão, porque senão, o que que acontece? A gente vai no dia a dia, a gente vai para o dia totalmente no condicionamento, totalmente projetando, achando que tudo vem, tu não sabe da onde,
e tu só vai lidando com as coisas que vão chegando e vai fingindo e vai camuflando medo, vai ignorando emoções, tu vai num piloto automático, que a gente chama. Se E se você tu não não treina, nutrir, e se tu não vai nutrindo, Camila, o meio que tu vive, os comentários das pessoas, a forma que elas vivem, da forma que elas pensam, tu absorve tudo aquilo de novo e aquilo que tu tá tentando aprender, tu esquece. É mais ou menos assim. exatamente. Exato. Exatamente, Thaís. Quem me vê todo dia, todo mundo lá, vem a Camila com a Bíblia dela. Eu não saio sem Ah, isso aqui. Lá vem ela. Eu chego para assistir o jogo da Isadora, lá estou eu com o livro debaixo do braço. No intervalo, eu leio. É a nutrição. Não passo um dia, eu vou trabalhar, pai, levo o carro, tenho que ler. Um dia que eu tenho que sair mais cedo, meu momento de oração é todas as manhãs, de leitura, de introspecção, de análise, o meu processo de expiação todas as manhãs. E quando eu não consigo, porque eu tive que me deslocar muito cedo, porque aconteceu alguma situação, eu levo. Tá aqui, tá um cangalho porque ele tá sempre na minha bolsa. Porque é isso, se tu não nutre na tua mente a verdade, o mundo te rouba, porque é um uhum. condicionamento todo errado de todo mundo, é um sono de todo mundo. E despertos são poucos, pouquíssimos. É Ô, muito Camila, pouca gente desperta. até eu estava falando com a Patrícia ali no. A gente estava falando semana passada, né, Patrícia? É. Exatamente desse desafio que ela colocava, e eu concordei com ela, disse: tá, mas tudo aquilo que a gente aprende lá está sendo muito bacana e tal, mas o desafio é esse, colocar isso em prática no mundo que a gente vive. E aí que a gente começa, eu Uhum. já estou nessa caminhada há algum tempo também, e eu me sinto diferente. Isso já vem acontecendo há tempo. E a percepção muda, as coisas começam a mudar. E como colocar tudo isso em prática nesse mundo doente que a gente vive? Esse é o exercício que a Thaís fala. É um exercício mesmo. E tem que ser diário. Porque senão Exatamente. não dá conta. É. Exatamente. Tem que nutrir. Porque como é que tu vai sair de um condicionamento que você está de anos para um novo Século? condicionamento sem treinar, sem nutrir, né? Então, esse curso ele vai ser realmente aceito por você e aprendido se você fizer ele. Você tem que dar disponibilidade para ele. Se você não nutrir, se você não aumentar a disponibilidade para ele, ele vai funcionar às vezes. Para ele funcionar sempre, que é onde ele quer entrar, ele quer consistência, ele fala aqui, ó, quer ver? Só deixa eu ler para vocês aqui, ó, a primeira frase do capítulo 15. Olha aqui, só para dar uma aguinha na boca em vocês, tá? Porque eu já fiquei com a aguinha na boca. Posso estar a aguinha na boca? Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Ah, não sei. Não, não imagino. Eu quero pegar aqueles cachorrinhos. Uhum, É, eu quero, Eu, eu quero. É isso que é. ele não, faz. Só que eu sei, eu comecei, faz 10 anos que eu estudo, eu sei, eu tive uma trajetória de ler ele às vezes, de ler um pouquinho, de deixar ele entrar, de escutar uma palestrinha, daqui a pouco eu via que funciona. Opa, quando eu chamo pelo Espírito Santo não é que funciona? Não é que isso tem um negócio, não é? E aí eu comecei a ver que quando eu não nutria, quando eu não conectava o caos que eu entrava, e quando eu conectava o que acontecia, as curas, o desenrolar, e eu não consegui, e a minha disponibilidade foi aumentando tremendamente para isso. Que eu vi que realmente, tipo assim, não, isso está me levando para um lugar e eu estou experienciando mudanças significativas de estado mental. Então, se você fizer pouquinho, ok, não é pecado, você não vai ser punido, mas você vai estar refém ainda do teu ego aí, vivendo consequências que não precisava estar vivendo, vivendo tristezas que não precisavam estar aí, acreditando em coisa que não precisa. Então a urgência é nossa. Então Jesus fala aqui em uma parte,
não atrasa mais tua alegria, companheiro. Vai, o universo te apoia em estudar isso aqui. Entra de cabeça e ele faz as coisas acontecerem para você. Você vai ter o tempo que você precisa, porque a nossa desculpa é não ter tempo, né? Muitas vezes não tem tempo para ler, não tem tempo para isso. Mas na verdade não é a nossa escolha, não tem nada a ver com o tempo. Porque o universo te dá todo o suporte para te estudar isso. Quando eu começava, eu ainda não tinha a Pri trabalhando comigo, nem a Tiffany, que hoje eu tenho uma equipe, né? Era só eu sozinha com o meu trabalho, então tinha bastante demanda para o WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito, início da manhã, era ler isso aqui. Mas a minha mente ficava, eu tenho que ir lá, eu tenho que trabalhar, não posso ler, eu não posso. Eu tenho que atender, o pessoal está me chamando, não pode esperar. Então, a minha mente me tirava, o ego gritava para mim sair. E eu comecei a entregar para o Espírito Santo. Eu quero estar aqui, você vai me ajudar. Eu estou aqui lendo, eu vou tirar essa hora e eu vou ler e eu vou estar aqui. Mas, olha, gente, era impressionante. Depois eu ia lá, botava em dia o WhatsApp, ia retornando, tudo fluía. Eu comecei a ver, peraí, eu posso sim. Tu tá falando que eu não posso? Não posso uma ova, posso sim. E de 1 hora foi para 1 hora e meia. E a hora que eu queria mesmo me entregar para isso aqui, ficar aqui, eu só falava para ele: me ajuda que eu quero estar aqui contigo. Tu vai me ajudar depois. E eu entregava, porque era o início, né? Porque a gente ainda tem medo, a gente ainda tem muitas. Então, eu fui exercitando isso cada vez mais. E hoje eu estou numa transição, né? De estar nisso o tempo que ele quer, porque hoje eu tenho muitos projetos vindo de propagar esse ensinamento, né, para as pessoas e levar essa mensagem. E eu tive que fazer esse passo de sair de uma posição e ir para outra. Na verdade, não fui eu, né? É ele que faz, mas eu tive que me abrir para ele fazer, né? E isso é um movimento de novo, de se fazer de certezas, de verdades absolutas, medo, né? Ai, se eu deixar aqui, será, né? O medo da escassez, a escassez na nossa mente, e aí vai ter problema, vai dar errado, e se der errado vai ser um desastre, e a gente precisa de dinheiro, aquela coisa, todas essas crenças. Então, tu tem que fazer um caminhar com ele lindo de desconstrução, que tudo faz parte, né? Mas eu só posso dizer para vocês, não tardem, não tardem em assimilar isso aqui, esse plano que ele tem, essa ajuda que ele dá, essa atenção que ele quer que seja desprendido, não tardem. É o que Jesus fala, a porta para o céu é estreitinha, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que é muito mais fácil ao outro lado, é o que a gente está falando, o mundo todo te manda para o outro lado. A porta, a porta que o Espírito Santo, a nossa porta é estreitinha, porque é muito estreitinha, porque tu tem que ir contra tudo. Não é ir contra, né? Mas tu tens que, tipo assim, o modo de pensar é o inverso. Aí tu vai lá no mundo conversar com as pessoas, todo mundo te traz o contrário do que o Espírito Santo te leva. E são pouquíssimas pessoas despertas, mas nós somos. Amém. Estamos aqui. E aqui a gente se encontra, e aqui a gente se ajuda, se fortalece, e a gente vai para o mundo levando luz, né? Levando curas, não fomentando mais esse medo, não apoiando mais esse ego que tanto nos separa e tanto nos ilude, né, gente? Tamo junto. Verdade. Beleza? E hoje até fomos até um pouquinho mais, mas foi bom, né? Todo mundo conversou. Eu adoro, eu amo. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Fiquem em Deus, amores. Amo Obrigada. vocês. Boa noite. E Obrigado. até a próxima segunda. Até. Até. Beijo. Obrigada, Tchau, tchau. Cá. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo, Guinha.